Fala galera, beleza? Então, pegando o gancho aí das últimas três vídeos, né, que nós falamos sobre AuDAP seguro, AuDAP S, né, integração com o FortiGate, com o nosso Active Directory, fizemos uma implementação do Domain Controller, do serviço de certificado. Então, fizemos alguns testes e validações, né, da assinatura de conectividade com o web server externo, por exemplo, validando que quem está assinando mesmo a nossa conectividade, é o nosso certificado lá que foi criado através do IIS, né, dentro da nossa infraestrutura de certificados que nós criamos, né, nosso root CA. Então, vamos fazer alguns testes, né, para validar mesmo se essa conectividade está sendo criptografada, né, entre a integração, né, principalmente a gente vai validar aqui a integração do FortiGate com o LDAP, tá? E fazendo com uma firewall policy no modo ativa, com autenticação de firewall ativa, né? Então, para a gente conseguir validar e fazer alguma captura de pacote aqui nesse sentido. Então, vamos lá, vamos dar uma analisada aqui no nosso. Então, na nossa topologia, né, a gente está nesse cenário aqui, né, nesse remote site. Eu vou acessar esse cara aqui através da minha gerência, tá? Então, eu tenho aqui os nossos LDAP servers, tá? Eu fiz algumas modificações aqui, então eu deixei um LDAP, né, uma integração insegura aqui, né, com a porta 389, com texto puro de autenticação, né, e uma através aqui, autenticação segura com o certificado que nós criamos, né, com a nossa CA, na porta 636, né. Com isso, eu criei dois grupos, né, um grupo com cada integração, né, no caso essa internet SOC aqui está usando a nossa conexão segura com o DAP, e essa internet SOC Unsecure aqui está usando a porta padrão lá com a integração 389, né, texto puro. Com isso também, eu criei duas firewall policies aqui, uma com cada integração insegura e com o método seguro de autenticação. Tá? Então a gente vai validar isso e validar ali no Wireshark. Tá? Então, primeiro, com isso, tá? Então eu estou fazendo um método de autenticação aqui ativo no Fire. Né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu abrir o Internet Explorer lá na minha VLAN 10, desculpa, vai abrir o prompt de autenticação para mim, tá? Para a gente validar essa integração, tá? Então, lembrando, tá? Isso aqui é até um ponto de atenção e de entendimento, tá? Eu sempre gosto de trazer os porquês do que a gente está fazendo, né, tá? Então, quando eu vou fazer uma autenticação simples aqui, tá? Entre o meu cliente final e meu Active Directory aqui, né, meu ODAP, né, minha base de dados, né, sem que eu tenha algum tipo de autenticação em uma firewall policy aqui no meu firewall, né, a única, né, o único, o meio campo que o FortiGate vai fazer é simplesmente de conectividade, porque eu tenho VLANs aqui, né. Então, obviamente, que o firewall vai atuar porque tem o VLANs, né, minha subinterface. Essa conectividade vem aqui na minha subinterface, roteamento interVLAN, e faz a autenticação aqui no meu servidor, tá? Essa autenticação ela não passa aí pela integração, tá, do firewall com o meu ODAP. Lembrando, caso eu não tenha autenticações de firewall policy aqui, tá? Então é transparente. Agora, se eu tenho essa, uma firewall policy que tem integração, seja ela ativa ou passiva, com o single sign-on, daí entra a autenticação segura entre o meu FortiGate, tá? Entre o meu FortiGate e o meu servidor Active Directory de LDAP, beleza? Que daí sim vai fazer autenticação passiva ou ativa, beleza? Só para entender esse fluxo aí, para não gerar confusão, então, né? E o entendimento aí desse fluxo, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho as duas regras aqui, como eu falei, tá? E nós temos aqui também a parte de Authentication Settings, por exemplo. Então não adianta só eu ter a autenticação, ter a integração segura entre o meu FortiGate e o meu LDAP, por exemplo, se você vai ter uma autenticação de firewall do tipo ativa, que vai abrir o prompt para o usuário, e você está usando, por exemplo, aqui HTTP, tá? E não está fazendo o redirecionamento seguro aqui. Então você
né, você tem aqui um efeito um pouco que não pode não fazer sentido, porque a autenticação, a integração entre o teu FortiGate e o OLDAP é segura, mas a autenticação do teu usuário da Firewall Policy é via HTTP, é texto puro. Então, se houver um sniffer nesse meio do caminho, vamos supor que ele não vai conseguir fazer, né, lá no através da autenticação entre o FortiGate e o OLDAP, você não vai estar criptografado, mas vai ter o texto puro, porque a autenticação da Firewall Policy entre o teu cliente, né, e o FortiGate é através de HTTP. Então, isso aqui, né, é um método um pouco quanto inseguro para a gente usar essa autenticação ativa aqui no Fire. Né? Então, se você tiver o single sign-on, por exemplo, isso aqui acaba não entrando e facilitando a tua vida. Então, tem que tomar cuidado também nessa questão aqui. Não é só integrar, criar certificado, tem que olhar como um todo, né? Então, isso a gente vai ver ali também no nosso, a nossa capture, packet capture ali, né? Captura de pacote. Eu vou deixar aqui com HTTP mesmo, justamente para a gente ver essa, essa conectividade aí acontecendo. E primeiro a gente vai fazer o seguinte, eu vou ativar essa Firewall Policy aqui com o LDAP que não é seguro, tá? Na porta padrão 389. Então eu vou ativar ela, tá? Nesse caso aqui eu vou ativar só por fins, né? Porque eu tenho top-down aqui nas minhas portas, então obviamente vai ler a primeira que está em cima. Com aqui, então, aqui em Authentication Settings, HTTP, sem redirecionamento, sem certificado. E agora a gente vai aqui para o nosso Windows aqui para fazer a autenticação, tá? Então, estou usando aqui o modo console HTML e eu achei que está bem interessante, que tá bem bacana de utilizar. Então vamos lá. Então vamos supor que eu vá conectar com a internet, né, aqui, né, eu vou usar um site qualquer aqui e ele tem que, ó, ele me fez o redirecionamento a não seguro, tá? Antes disso, eu esqueci de colocar a captura de pacotes aqui, tá? Então eu vou fazer a captura aqui na minha porta tronco, né? Então toda a conectividade entre clientes vai ser realizada. Vou capturar o pacote aqui na minha porta 3, tá? Eu vou finalizar fazer logoff aqui, tá? Para não gerar nenhuma inconsistência aí possível no nosso laboratório. Vou fazer limpar as sessões também. Diagnose sys session clear. Só para a gente não ter nenhum probleminha aí. Ok. Ele vai abrir a captura de pacotes aqui. Daí, abrindo aqui o sniffer, eu já vou logar novamente, tá? Aqui a parte de logar eu já posso, porque como eu falei, ele não vai entrar aqui, né? Isso aqui é transparente, por enquanto, para o Fire, né? A questão de autenticação. Nós não temos single sign-on aqui, tá? É autenticação passiva, né? Quer dizer que vai abrir o prompt ali. Então, autenticação, lembrando, autenticação ativa de Fire, quando aparece o prompt no browser do usuário. Autenticação passiva, quando eu tenho single sign-on na minha infraestrutura, certo? Então, aqui ele tá carregando. Vamos aguardar um pouquinho. Começou a fazer a captura, maravilha. Então, eu vou abrir o meu browser aqui, vou abrir um site qualquer, ele vai fazer o redirecionamento não seguro, tá? Não seguro. HTTP. Vou logar com o meu usuário aqui. Tá? Maravilha, redirecionou, certo? Tranquilamente. Então, dois pontos. Eu vou parar a captura, tá? E nós vamos pegar aqui, deixa eu pegar aqui tcp.port 389, tá? Vamos fazer algumas análises aqui na nossa porta 389. Deixa eu pegar minha colinha aqui, para não me perder.
Só um minuto. Tá. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, nós temos aqui o binding, né, a conectividade, ó, entre o nosso FortiGate 254, tá? Subinterface da VLAN com o meu servidor, certo? Então, ó, quando eu tenho, aqui ele já até mostra para mim, tá? Ó, Authentication Simple Test 1, 2, 3. Então, na minha integração aqui, quando ele vai fazer lá a, a validação do meu usuário com a minha integração, né? Então, eu estou usando o usuário administrador, ó, autenticação, teste 1, 2, 3, que é a minha senha de administrador. E a gente tem aqui até mesmo o bind do nosso, deixa eu pegar aqui, protocolo, bind response. Deixa eu pegar o meu usuário aqui e ver se ele aparece também. Ó. Quando eu fiz a autenticação do meu usuário, aí no browser, então ele também valida, né? Então o firewall precisa validar se aquele usuário é válido no meu ALDAP, tá? Então, ó, entre o meu FortiGate e o meu ALDAP, o meu usuário André Gbur, né? Com a minha senha em texto puro aqui, ó. Teste 1, 2, 3. Bom, então agora a gente vai testar aqui no nosso ambiente a nossa criptografia na integração entre o nosso FortiGate e o nosso ALDAP, né, seguro com os nossos certificados que nós criamos. Vou fazer a captura aqui na porta 3. Eu vou deixar ele carregando aqui. Vamos fazer algumas validações aqui, ver se nós não temos, né, o usuário de teste que já está autenticado aqui, né, para não gerar nenhum falso positivo. Tá? Então, nas Firewall Policies aqui também, eu estou usando a Firewall Policy aqui com a integração segura, tá? E a nossa integração aqui, né, obviamente, nós já validamos, né, mas também não custa a gente, né, verificar o status aqui da nossa conexão, né? Então é o nosso Secure aqui, GBTEC Secure aqui, ó, né? Nossa conectividade está ok, maravilha, tá? E na autenticação settings aqui, né, então a gente vai usar o redirecionamento HTTP, né, HTTP, HTTPS com redirecionamento, como eu falei, com o certificado que nós criamos anteriormente. Tá? Então vamos lá para o nosso Windows, vamos fazer a autenticação aqui do nosso usuário de testes, né, André Gbur. E vamos testar uma conectividade aqui com a internet. Vamos pegar um site qualquer aqui, terra.com.br. Ele vai pedir a nossa autenticação aqui, tá? Então vamos lá, André Gbur. O nosso usuário e senha. Ele fez a autenticação, liberou o nosso acesso ao site e tudo mais. E agora, né, podemos até validar aqui no nosso dashboard, user devices, né, que o nosso usuário está autenticado. Né, valida que a integração entre o nosso FortiGate e o nosso ALDAP está ocorrendo. E agora eu vou parar o display aqui, né, da nossa captura de pacotes, tá? E eu vou fazer um filtro aqui, né, por porta 63. Tá? Então aqui é o filtro que nós, né, da nossa integração aqui. Melhorar aqui a visibilidade. Tá? Aí, então eu fiz um filtro, né, na 636, tá? Então aqui o que a gente pode ver, né, nós temos, né, o cliente Hello, tá? Então, entre o meu FortiGate e o meu ALDAP, e nós temos aqui também, né, o server Hello, que é aqui que a gente vai ver, tá? Deixa eu só pegar a minha colinha aqui, para mim não me perder aqui onde eu preciso ver. Tá? Então a gente vai ver aqui em Transport Layer Security, tá? A gente vai abrir aqui, nós temos então algumas informações aqui como Client Hello, Server Hello, Certificate, tá? E nós temos aqui a parte, né, o Server, o Certificate, então a gente pode validar aqui, né, que nós temos a criptografia aqui, então aqui não vai aparecer, né, o bind, como a gente viu lá na porta 389, que é o usuário, né, André.Gbur, autenticando,
né, nem ali o common name, nem as informações, né, do nosso DC, nosso domain controller, né, a OU que nós estamos, né, porque o túnel, todo o túnel é criptografado. Então, todas as informações que nós víamos anteriormente, aí no nosso, na nossa conectividade insegura, né, deixam de aparecer aqui justamente porque nós temos aqui todo o application aqui, a parte de aplicação e os handshakes, eles são criptografados, né? Então a gente não consegue validar essas informações. Então aqui a gente vai ver no nosso protocolo handshake o nosso certificado aqui com algumas informações que nós temos aqui no nosso certificado, né? GBTEC, enfim, toda a parte da nossa certificação aqui, dos nossos certificados, que não permite com que, né, o binding request seja avaliado ali com o texto puro. Beleza? Então é isso, espero que tenha ficado claro aí para vocês. Essa validação é bem importante a gente utilizar, assim como, né, o HTTPS lá dentro do nosso portal, lá do nosso Captive Portal. Beleza? Então é isso, até a próxima e bons estudos.